Olá! Está na hora de acelerar. O Auto Mais começa agora, aqui no Terra TV. O icônico Focus RS puxou a fila. Apresentado nos Estados Unidos, ele é o primeiro dos 12 esportivos que a Ford vai lançar até 2020. Mas e o Brasil, hein? Será que está na trilha desse esportivo também? E o suspense continua e a Ford ainda não bateu o martelo sobre a venda do Focus RS no Brasil. Ok, enquanto a gente espera de dedos cruzados, mostramos um pouquinho do que esse carro é capaz. Parado, o visual do RS é intimidador, em movimento mais ainda. Pois esse hatch apimentado nasceu com a vocação para atacar o asfalto. Ele esconde embaixo do capô o motor EcoBoost 2.3 de 4 cilindros construído em alumínio e que gera 315 cavalos. Para você entender, esse é o mesmo propulsor que equipa a versão intermediária do novo Mustang. Mas para diferenciá-lo, a Ford aumentou em 5 cavalos sua potência no RS. Para superar o Mustang em potência, o Focus recebeu um turbocompressor e um sistema de escape com uma válvula capaz de otimizar a pressão e o ruído do carro. A Ford ainda não divulgou informações oficiais sobre desempenho, mas é natural imaginá-lo como um foguete. O RS virá com controle de largada e pela primeira vez receberá tração integral. O câmbio manual é de 6 marchas. O hatch também estreia um inédito sistema de vetorização de torque. O que isso significa? Que o equipamento é capaz de enviar até 70% do torque para o eixo traseiro, sendo que em determinadas situações, toda essa força pode ser transferida para apenas uma roda. Para isso, sensores fazem até 100 medições por segundo, enquanto uma central eletrônica monitora parâmetros como aceleração lateral, ângulo de esterço do volante e velocidade. Resultado, um drift para nenhum carro tunado botar defeito. A terceira geração do Focus RS traz grade hexagonal com uma barra no centro, um pouco diferente do desenho que a versão comportada do carro vai receber. As tomadas de ar também são maiores do que as de seu irmão bonzinho. Ainda spoilers na dianteira e na lateral. Atrás, o difusor, as duas saídas de escape e o aerofólio chamam a atenção. Essa artilharia pesada é para bater de frente com oponentes não menos armados como o Subaru Impreza WRX STI e o Volks Golf R. Sua produção na Alemanha deverá começar no fim do ano, com lançamento previsto para o início de 2016. Marca de origem japonesa, cheia de referências no rally e reverenciada pelo tradicional conjunto mecânico. Difícil falar da Subaru e não lembrar desses predicados, concorda? Pois para quem conhece o modelo da marca Subaru, logo se empolga porque sabe que falamos de uma marca que produz carros de alta performance, seja para asfalto como para terra. Só que no caso desse XV, você vai ver que a situação é um pouquinho diferente. O Subaru XV é apresentado como um Crosstrek, outro nome diferente para traduzir a proposta de oferecer um carro com preparo para andar fora do asfalto, mas cheio de atributos de conforto, como um bom carro da família. E começa pelo visual, né? O XV é um carro bonito, mas não é provocativo. Isso pensando em quem valoriza muito aquele porte mais avantajado de um utilitário esportivo. Se você for notar bem,
ele é um hatch, né? Só que um pouco maior e mais alto, o que acaba ajudando para quem anda muito com ele na cidade. Aliás, ele utiliza a mesma plataforma do modelo empresa, o que explica logo o porte da carroceria. Mas essa é uma característica que facilita muito na rotina de trânsito da cidade e nas garagens mais apertadas. E nesse contexto, capricha na oferta de espaço interno, tem um acabamento mais discreto, todo em preto, mas bastante cuidadoso. Pontos que são reforçados depois que você começa a dirigir o XV. Antes de tudo, porque ele tem uma bela de uma área envidraçada, você tem uma boa posição ao volante, conta com todos os ajustes aqui para isso. E na média, ele tem um rodar assim bem confortável, muito silencioso. Ou seja, tem tudo para agradar quem espera aquele comportamento de crossover mesmo, para andar com a família principalmente. Opa, mas isso não significa que o XV não usufrua da grande experiência da marca, com um conjunto refinado de suspensão independente, o tradicional motor boxer e, naturalmente, a tração integral. Aliás, pontos que devem ser lembrados, pois não dá para tratar o XV apenas como um carro muito confortável e espaçoso e só. O conjunto mecânico aqui é referência também, como em todo Subaru. Mas na prática, né, o XV, que não é muito leve, ele sente sim essa falta de força, principalmente nas retomadas que acabam sendo mais lentas. E como ele utiliza a transmissão automática do tipo CVT, quando você exige mais dele, o motor começa a trabalhar em giros mais altos, ronca bem mais alto, o que acaba incomodando um pouco. Agora, isso tudo tem um alento, né? Tem uma justificativa. O foco aqui é na redução do consumo de combustível. Mas no XV temos um refinamento, a chamada tração integral simétrica da Subaru, um projeto onde todo o conjunto é pensado para respeitar a simetria das peças, ou seja, tudo é montado igual em ambos os lados, como é a receita do motor boxer, com os cilindros contrapostos. E isso garante muito equilíbrio no peso, no movimento e, claro, permite que o carro ande muito firme e estável. Como todos os modelos da marca vendidos no Brasil, o XV vem direto do Japão e aqui só conta com esta versão completa, ou seja, não tem nenhum opcional. A garantia de fábrica é de 5 anos. O Subaru XV é uma interessante opção neste segmento de crossovers aqui no Brasil, nessa faixa de preço e de conteúdo, mas usufrui também da boa fama de todos os modelos da marca, que são lembrados pela boa durabilidade e por sempre oferecerem um conjunto mecânico diferenciado. Organizadora de grandes competições de rally no Brasil, a Mitsubishi também abre espaço para quem sonha em fazer parte da sua tribo dos 4x4. E para isso, coloca gente muito fera para ajudar. Olha aí! Conhecer os segredos e aprender os macetes de uma prova de rally com um dos maiores campeões da categoria. Esse foi o programa de domingo para os 55 participantes do curso de navegação de rally promovido pela Mitsubishi Motors do Brasil. O curso, realizado na sede da Rally Art em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, foi ministrado pelo diretor de prova do Rally Mitsubishi Motorsports, Lorival Roldan. Com um currículo que inclui 13 participações no Rally dos Sertões e 7 no Rally Dakar, Roldan passou aos participantes dicas práticas e informações sobre técnicas de pilotagem off-road, 4x4 e navegação. Destinado a iniciantes e pessoas que curtem os ralis de regularidade, o curso mostrou como fazer a leitura das planilhas de navegação, a administração do tempo numa prova e até o uso de equipamentos profissionais que trabalham com a ajuda do GPS. Depois que a gente comprou o Mitsubishi SX,
A gente viu algumas revistas e tal, deu vontade para sair um pouco daquela mesmice de escritório. A gente resolveu fazer alguma coisa mais de aventura, assim. A gente fez algumas pesquisas na internet antes, só para não chegar assim de sopetão e pegar tudo de surpresa, mas o professor está dando bastante dica. Depois da palestra, chegou a hora mais divertida, que era colocar os carros na terra e experimentar tudo que foi mostrado no curso numa competição preparada nos moldes de uma prova oficial, realizada num canavial onde é feita uma das etapas do Motorsport Sudeste. A prova seguiu os padrões oficiais de um rally de regularidade. Achei muito legal, porque eu sempre quis participar e não tinha assim, oportunidade de fazer um treinamento e tal, para entrar com mais tranquilidade, né? Porque entrar direto sem um treinamento, a gente fica inseguro, né? Para quem está começando, até que é um pouquinho complicado, mas a gente é gostoso, é divertido. É bastante rápido, então a gente tem que prestar bastante atenção. Mas o instrutor era bom, então deu para pegar bastante coisa. Como esperado, alguns erram, outros acertam, outros estão fazendo direitinho. Mas o treinamento a gente dá uma dificuldade justamente para forçar a utilização do que foi ensinado, né? E esse é o objetivo. E é o que a gente está conseguindo, que as pessoas consigam fazer o percurso e treinar os procedimentos que dão resultado. Interessante é que o participante pôde fazer o curso a bordo do seu próprio modelo 4x4 da Mitsubishi, das linhas Pajero, L200, ASX e Outlander. Para quem não tem um veículo da marca, a Mitsubishi também aluga carros para os alunos do curso. Se você se interessou pelo assunto, o próximo curso está marcado para o dia 1º de maio. As inscrições devem ser feitas pelo site mitsubishimotors.com.br. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisstore.com.br. São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibida uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais, é aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da grife Automais, kit de ferramentas, boné, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo, é só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí, a melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisstore.com.br. No meio da enxurrada de lançamentos de utilitários compactos no Brasil, a Renault aproveitou para dar uma repaginada no seu representante neste segmento, o Duster. E aí, Benê, conta pra gente o que mudou? Para quem gosta dos utilitários compactos e dos crossovers neste ano, não tem do que reclamar. Depois das novidades, agora é a vez das mudanças nos modelos já bem conhecidos por aqui. Foi o que aconteceu com o Duster, que recebeu algumas mudanças importantes, como mostramos agora. A maquiagem por dentro e por fora fez bem ao Duster, que ganha reforço num momento muito importante. Afinal, novos e fortes concorrentes acabam de chegar para tentar roubar um espaço até então só ocupado pelo Ford EcoSport e ele. Na renovação, as formas musculosas que nunca foram unanimidade agora ganharam um ar de modernidade que o modelo não tinha, a começar pelo novo para-choque dianteiro, mas principalmente com um novo conjunto óptico. O mesmo serve para as lanternas, que receberam luzes em LED. O interior do Duster também mudou. Vale o destaque para o novo acabamento no console central em Black Piano, repetido em detalhes nas portas, além de um novo painel de instrumentos com iluminação também renovada.
A Renault investiu também na conectividade do Duster. Agora o sistema multimídia traz, além de som, Bluetooth e GPS, as informações de trânsito em tempo real e permite acesso a mídias sociais por meio de um aplicativo via smartphone. As mudanças do Duster não mexeram naquilo em que ele é campeão. Muito espaçoso, mantém as mesmas medidas e segue maior do que os concorrentes. Além disso, continua parrudo e valente. Na versão com tração 4x4, ele quase sobe parede com seus bons ângulos de entrada e de saída, além da boa altura. Com a renovação do Duster, a Renault pretende vender em torno de 50 mil unidades do seu utilitário, mesmo número do ano passado. Hoje é dia de Auto Mais Racing, um espaço reservado também para os grandes nomes que fizeram história no automobilismo nacional. Quer saber quem é o nosso convidado de hoje? Então acompanhe. O nome de Bird Clemente está gravado na história do automobilismo nacional e ninguém melhor do que ele para contar causos incríveis. É no Auto Mais Racing de hoje com o nosso colaborador e meu amigo Thiago Mendonça. Há 2 anos, a revista inglesa Auto Sport elegeu os 50 melhores pilotos que nunca passaram pela Fórmula 1. Nessa lista havia 2 brasileiros, o Gil de Ferran, campeão da Fórmula Indy, e o Bird Clemente, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Bird? Muito bem, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Auto Mais Racing. Vamos falar bastante de história hoje, né? Vamos. E a pergunta que fica é exatamente essa. Por que você construiu a sua carreira no Brasil ao invés de tentar se lançar no exterior? Na verdade, a equipe Willis, naquela época, nós éramos em 6, depois o Emerson, nós éramos 7. Era eu, o Luiz Pereira Bueno, o Wilson Fittipaldi, Carol Figueiredo, Chico Lameirão, José Carlos Patti. E logo em seguida, depois veio o Emerson, ele tirou carta e começou a correr e veio para a equipe. Então nós éramos 7. Desses 7, 5 foram para a Europa e chegaram a montar no Fórmula 1. 3 disputaram o campeonato mundial. O Wilson, o Emerson e o Moco, né? E realmente é estranho, né, eu não ter ido, mas acontece o seguinte, eu era um pouco mais velho que eles. E naquela época o automobilismo brasileiro não tinha a força, a luz que tem hoje, né? E o Emerson foi um predestinado. Ele foi um predestinado, ele foi realmente, sobrou competência, mas também sobrou sorte para ele, né? E eu sendo um pouco mais velho, e também eu estava com meu pai, envolvido com a minha família, trabalhando com meu irmão, com meus primos, eu estava no conforto aqui da minha família e tal. E ir para a Europa era um tiro no escuro, Então eu acho que foi por isso. Mas eu tenho muito orgulho só de você fazer essa pergunta para mim e me dar a oportunidade de responder, é fantástico. Quando eu vi essa matéria no Auto Sport, eu fiquei muito emocionado e realmente é uma honra muito grande eu ter sido cercado por esses gênios do automobilismo brasileiro, né? E você foi o primeiro a receber salário para correr, né? Como é que foi isso? Tinha uma disputa de fábricas, mas muitos pilotos também estavam ali quase acomodados, né? Eles estavam bem de ganhar um carro para correr, de estar fazendo o que mais gostava. Como é que você foi atrás de ganhar o seu dinheiro? Na verdade, isso nasceu no surgimento da Vemag. A Vemag começou a produzir os DKV no Brasil em 1956. Foi quando também apareceu a primeira edição da 1000 milhas brasileiras. A indústria de autopeças no Brasil é que dava sustentabilidade para tudo aquilo. Então, a diretoria, vendo que a pista era um atrativo, era um bom motivo para fazer propaganda nos automóveis e tal,
eles começaram a malhar em cima disso, investir nisso. E eu falei com o diretor nosso, o seu Leszek Bilik, e ele achou interessante e tal, falou, vamos ver, não sei o quê. Depois de uns 10 dias ele te chamou para almoço na fábrica, eu e o Marinho, pediu para a gente ir de gravata, e deram um carro de frota para cada um. Foi o primeiro espirro, entende? Primeiro espirro. Bom, anos depois você trocou a Vemag pela equipe Willys. Como é que foi essa transição? O Greco, quando acertou tudo comigo na minha casa, eu até achava que era grupo dele, porque ele era um cara, ele era muito falador, ele era um grande articulador. Ele foi uma espécie de Bernie Eccleston para o automobilismo brasileiro, né? E eu fiquei, será que é verdade? Será que tudo isso está acontecendo? Mas na hora dele ir embora, ele tirou uma chave do bolso. Ele falou para mim, olha, enquanto o seu carro não ficar pronto, porque ele me deram uma berlinete praticamente de presente para mim e para o Willys. Enquanto o seu carro não ficar pronto, você fica com esse carro que era do alemão. O alemão era o Christian Heinz, era o carro dele. Eu falei, puxa, é verdade mesmo. E eu peguei aquela chave, vou abrir a porta da minha casa, o carro estava na porta da minha casa. E eu falei, e você, como é que você vai embora? Ele falou, não, tem um motorista da Willys aí me esperando. Veja bem, ele bolou tudo aquilo com a certeza que ia dar certo. E com aquele carro eu fui no dia seguinte para a Serra Velha de Ubatuba, de Caraguatatuba, hoje é aquela Tamoios, não sei o quê. Eu fiquei subindo e descendo aquela serra com aquele carro. Aquele carro era igual aos de corrida, ele só não tinha um câmbio 5 marchas e ele tinha um banco original, não era um banco de corrida, né? Aquele concha. Então foi a minha sorte, porque quando eu cheguei no dia seguinte, na pista, o Greco tinha se comprometido comigo a que eu ia só fazer uma demonstração lá, fazer um contato com a imprensa, enfim, cumprir uma formalidade. E ele dei umas 3 voltas, e ele muito malandro, ele deve ter controlado as voltas que eu dei. Aí ele parou, abaixou do meu lado, eu nem saí do carro. Ele falou, vamos ver quanto você vira. Quando ele falou isso para mim, eu me senti muito mal. Porque imagina, eu estava ali recebendo o primeiro salário do Brasil. E sem ter oportunidade de conhecer o carro, tudo, ele me pega, puxa um cronômetro e fala, vamos ver quanto você vira. E eu tinha que bater o tempo do Christian Heinz, pô. Era muito difícil. Mas eu saí com muita responsabilidade, com muita vontade. Eu me atirei demais. Acho que foi o dia que eu mais me atirei. Eu consegui fazer o melhor tempo do carro. Impressionante. Foi muito... Um pouquinho de sorte. Meu anjo da guarda também. Meu anjo da guarda foi muito competente mal, ali, né? Mas foi muito bom. É uma época muito boa. Aliás, você falou que foi muito atirado nesse primeiro teste. E essa era uma característica sua, né? Você ficou muito famoso por guiar de lado. Era o seu estilo de pilotagem ou aqueles carros que exigiam isso? Aquele carro era assim. Tanto que naquela mesma semana que eu cheguei na Willys, nós fomos para a pista, a meu pedido, só fui eu, o Greco, o Chico Landi e o Nelson Brise. Só nós. Eu fiquei o dia inteiro andando. E quando eu comecei a guiar do meu jeito, quando eu comecei a me identificar o meu estilo com o carro, o Chico Landi, ele não se conformava. Ele dizia que eu estava perdendo tempo. Você está perdendo tempo, você está maluco, você está arrastando. E eu fazia tudo que ele falava e o tempo piorava. Então, eu saí de lá tentando provar para o Chico Landi que aquele carro era assim e eu também era assim. E assim foi a jornada dos Interlagos. E também tem outra coisa. Eu, por algum tempo, eu era o único que ganhava salário. Então, imagina, na minha equipe estava o Wilson Fittipaldi, Luizinho Pereira Bueno, o Moco. Imagina eu ganhando salário e tendo aqueles caras querendo, lógico, eles estavam lutando pelo espaço deles, né? Então, eu tinha que matar um leão por dia. Depois de 2 meses, eu cheguei para o Greco e falei, ou você dá para o Wilson, para o Luizinho, que guia o Mileta no meu salário, meus benefícios, ou eu estou fora, porque era muita pressão. Mas assim foi a história do automobilismo brasileiro, né? E essa é uma das funções desse espaço, resgatar essas histórias do automobilismo brasileiro. Obrigado, Albirde Clemente. Prazer meu. Fique sempre ligado, os grandes nomes do automobilismo passam por aqui, pelo Auto Mais Racing.
O Auto Mais de hoje vai ficando por aqui. Mas você pode continuar conferindo mais notícias e vídeos. Basta acessar o nosso site automaistv.com.br ou curtir a nossa fanpage no Facebook. Antes de irmos embora, veja um pouquinho do que teremos no próximo programa. Auto Mais, o seu programa de automóveis do Terra TV.